Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui fazendo um trabalho, 2 banheiros, e hoje eu tô bem cansada, estou bem, na verdade, bem estressada hoje, o dia tá bem exaustivo, tá muito calor, a casa não tem energia, a casa não tem água, então tá bem difícil pra gente fazer o trabalho, né? Mas nós vamos conseguir. Esse banheiro aqui já tá pronto, que é o gás, nós terminamos. Terminamos de fazer as paredes e a gente vai mais tarde fazer o grout dele, o rejunte. Pessoal, dá uma olhadinha nessa situação aqui. Nós vamos começar esse banheiro. As pessoas que trabalham aqui, ó, lascou o concreto aqui, ó. Maior trabalho para tirar isso daqui. Agora a pergunta que eu quero fazer: por que as pessoas fazem isso? Você tá vendo? Não tinha necessidade de fazer isso daí. Não há necessidade. Tem shower que a gente chega e ela tá sequinha, boa para trabalhar, mas tem umas que a gente chega e tá nessa condição que vocês estão vendo aí, ó. Gente, olha que coisa mais linda aqui no fundo dessa casa. Olha essa água. Que paz. Mas eu fico imaginando quando vem furacão, tempestade, aqui deve encher de água tudo, sabe? Eu não tenho coragem de morar assim, não tenho medo. Morro de medo de morar assim. Eu acho lindo, mas eu não moraria numa casa assim muito próxima da água, não. Aí, pessoal, meu esposo conseguiu quebrar aqui o cimento, ó. E aí a água tá descendo. A gente precisa tirar toda essa água pra poder jogar uma areia aqui pra poder fazer as paredes. A gente tem que fazer as paredes para depois bater o cimento, para depois colocar o mosaico e depois a gente fazer o grout. Oi pessoal, agora eu tô aqui, ó. Acabei de comprar um ranguinho aqui pra mim. Né, amor? Yes, cansados. Vamos comer. Bons. Uma delícia. A gente vai comer agora pra gente continuar o trabalho. Olha aí, ó. Delícia. E aí a gente vai comer aqui no caminhão mesmo. Olha pra você ver as nuvens, tá bem nublado. Parece que vai chover. Os carros passando ali. Vamos comer rapidinho aqui pra gente. A gente tem toda a parede daquele banheiro pra fazer e o piso ainda. Então agora a gente conseguiu limpar, né? Na verdade, meu esposo, porque eu não limpei foi nada. Deixei pra ele fazer essa parte. Tava muito difícil isso aí. Ele colocou essa placa aqui, ó. Não somente a areia, porque tá muito úmido mesmo assim. E aí ele colocou essa placa aqui. A gente vai começar agora.
Então, pessoal, aí vocês estão vendo, a gente já fez mais da metade da parede. E a gente já vai subindo a parede, a gente termina para depois fazer a lateral, né? A gente vai fazer até em cima para depois a gente fazer as laterais do banheiro. Às vezes a gente sobe as 3 paredes, né? A gente começa a parede do fundo e a gente vai, o meu esposo sempre tira a medida das laterais e a gente vai subindo as 3. Mas nesse dia a gente resolveu fazer a parede do fundo toda primeiro para depois começar as laterais. Então, pessoal, é isso. Já estamos aí na última fileira, na parte de cima da parede do fundo. Eu não acho difícil esse banheiro. Esse banheiro, na verdade, é simples, é muito bom de fazer, porque não é um banheiro muito alto. A cerâmica é uma cerâmica num tamanho regular. O único problema é que essa cerâmica, elas têm diferença de tamanho, né? Diferença nos tamanhos. Elas não são iguais todas. Então, quando a gente vai instalar, a gente precisa estar regulando para não ficar... que não aparentar que tá ficando torto, né? Assim, desregulado. Porque é um defeito da cerâmica mesmo. Mas é uma cerâmica muito boazinha de trabalhar. Muito fácil de fazer. Eu gosto muito, na verdade, de fazer esse banheiro aí, porque ele é bem prático, bem fácil, não tem nicho. Se vocês observar, não tem nicho aí nesse banheiro. É o master e não tem o nicho, não tem paredinha na lateral, então é um banheiro fácil de fazer. A gente já fez aí as 2 paredes, já estamos na 3ª. E eu não filmei a parte de cima para vocês, senão ia ficar um vídeo muito extenso. Aí o meu esposo, o que ele fez? Ele quebrou os clipes e já começou a passar o grout aí antes de bater o cimento, a shower, né? Ele quebrou os clipes e já foi fazer o grout, que é o rejunte, nas 2 paredes. Quebrou com todo cuidado para não entortar as peças, porque ainda estava bem fresco. Mas ele conseguiu quebrar e já tava limpando e quebrou os clipes das 2 paredes. E depois que ele terminar o grout das 2 paredes e limpar, aí ele vai quebrar o da 3ª parede que vocês estão vendo aí e já fazer o grout também. Aí ele vai fazendo o grout, deixa secar um pouco para poder começar a fazer a limpeza. Mas é uma cerâmica muito fácil de limpar. Esse grout tá bom de fazer. E depois que ele fazer o grout das 3 paredes, que ele já tá na 3ª, e limpar tudo bonitinho, que tem que tirar o excesso, aí trocar a água, limpar de novo. Às vezes a gente tem que limpar até 3 vezes, né? 3 águas para poder não ficar manchado quando seca. Para não ficar uma poeira na cerâmica, ela tem que ficar bem lisinha, não pode ficar poeira. Aí depois que ele terminar toda essa parte, aí ele passa o caulk. Mas aí eu não filmei porque senão ia ficar muito longo. Mas ali ele já tinha passado o caulk e agora ele já tinha preparado a massa, o cimento. Aí ele tá aqui fazendo a shower, né? Que a gente fala shower, batendo a shower. Que é esse cimento que a gente coloca aí. Ele faz bem mais firme para poder já assentar o mosaico, porque senão não tem como assentar, porque como é um cimento fresco, se você fazer a massa muito mole, não tem como colocar nada em cima, e depois fica defeito, vai abaixar as peças, elas abaixam depois que seca. Então é um cuidado que a gente tem que ter grande, muito grande mesmo. Porque se a gente não fazer um bom trabalho, depois a gente vai ter que voltar, quebrar e fazer tudo novamente, né? Então é importante fazer um bom trabalho. E como a gente precisava terminar esses banheiros hoje, que é nesse dia, a gente fez dessa maneira. Faz o grout nas paredes, passa o caulk e já bate o cimento. Ali já vai medindo o mosaico, aí depois que ele mede o mosaico, ele tira e aí ele vai colocar
o argamassa bem molinho, né? Daí sim que ele vai fazer um argamassa, uma massa bem líquida. Se vocês observar, ela tá bem fresca, bem líquida. O cimento tem que estar mais firme, mas aí tem que estar mais líquido a argamassa, para não dar nenhum defeito depois. Então ele passa a argamassa bem líquida e depois ele vai colocando um mosaico. Depois que ele coloca o mosaico, aí a gente também coloca um grout bem líquido também. E deixa ele secar um pouco, porque se você limpar na hora, depois vai ficar cheio de bolinhas. Então também vai dar defeito e não pode, né? A shower é o principal porque é onde a gente toma banho. Se ligar o chuveiro, vai estar caindo a água aí todos os dias. E aí pode dar defeito, não pode dar infiltração, nada disso. Então tem que ficar um bom trabalho. Então depois que ele passou a argamassa mais líquida, ele vai colando o mosaico. E por último ele coloca a pedra, tem uma pedra que vai aí. Aí ele coloca a pedra aí na shower. Mas nesse momento, ó, é o momento mais importante, na minha opinião, né? Que é quando ele cola o mosaico e depois ele vai fazer o grout. Tem que ficar perfeito. E a caída também, para não empoçar água nas laterais. Então isso é muito importante. Tá sempre checando para ver se não vai ficar defeito depois, né? Aí nesse momento vocês estão vendo também o Marquinho fazendo o grout do banheiro guest. Quero agradecer a ele nesse vídeo aqui por essa ajuda. Ele já tinha terminado os banheiros dele, o trabalho dele. Aí ele passou para ver como que estava o nosso trabalho, que a gente estava trabalhando perto, e resolveu dar uma ajuda pra gente. Sempre quando isso acontece, ele sempre está disposto a ajudar. Então quero agradecer muito a ele pela ajuda que ele nos deu aí, porque nós já tava com o trabalho atrasado, né? Aí já era tarde e estávamos muito cansados. E ele também, mesmo assim, ele veio nos dar uma ajuda. Então eu quero agradecer pela ajuda dele, porque ele já deixou o gas pronto pra gente, só passar o caulk depois, né? Enquanto isso, meu esposo tá lá no outro banheiro, finalizando o banheiro. E estava muito calor, gente. Lembrando, estava muito calor. E a gente conseguiu pegar também energia emprestada do vizinho para poder terminar o trabalho, porque estava muito quente e estava muito difícil. Aí a gente conseguiu ligar o ventilador. Mas antes nós estávamos passando mal já, porque as casas não têm energia, né? E não tem ar-condicionado nem nada. É muito calor. O calor cansa mais do que o próprio trabalho, né? Então, nesse momento ele já tá terminando aí, ó, se vocês observar, e ele é muito rápido no trabalho. Não é porque eu acelerei o vídeo não, porque realmente ele é rápido no trabalho dele. Ele consegue fazer os banheiros sozinho, tudo em um dia só. Ele é muito rápido e muito profissional. Pessoal, e aqui, ó, que vocês estão vendo, eu estava batendo o grout novamente, coloquei mais água, porque ele precisava ficar mais líquido, né, para fazer o grout aí do piso da shower. Aí nesse momento meu esposo tá colocando um pouquinho de argamassa aí, e depois ele vai fazer o grout da shower. Essa parte é muito importante, né, que é a finalização no piso. É uma das partes mais importantes desse trabalho, porque não pode ficar furinhos ou buraquinhos assim, porque senão pode dar infiltração depois, né?
Então é importante passar bem e deixar secar. Como tá muito fresco, muito mole, muito líquido, é importante deixar secar um pouco para depois limpar. Porque senão sai tudo, gente. Fica feio, sabe? Pessoal, agora às 6 horas da tarde, estamos guardando as ferramentas, o sol tá bem quente ainda. Mas graças a Deus já estamos finalizando o trabalho. Vou mostrar para vocês como ficou os banheiros. Pessoal, esse foi o resultado do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, um beijo, até a próxima.